Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo tem mais uma atuação vergonhosa e sai derrotado novamente da Série C. Botafogo da Paraíba 1, Clube do Remo 0, terceiro jogo e terceira derrota do Leão na terceira divisão nacional. E no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto que ocorreu ontem em João Pessoa, na Paraíba. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, dando a opinião de vocês. Eu sempre interajo com vocês nos comentários, é bem legal. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje. Vamos analisar essa derrota do Clube do Remo. Então, sem mais delongas, vamos para a análise. Que é claro, vamos abordar esse Clube do Remo que saiu derrotado lá em João Pessoa para o Botafogo da Paraíba. Vamos trazer, como sempre, análise coletiva e análise individual. Mas vai ser uma tortura, uma dificuldade a gente fazer a análise individual desses jogadores do Clube do Remo na partida de ontem, que salvo um ou dois apenas, o resto muito abaixo, atuações muito apagadas. Coletivamente, o Remo inexistiu. Não foi uma partida fraca tecnicamente. A parte técnica da partida inexistiu. Não teve parte técnica. Só que o Clube do Remo conseguiu ser pior que o frágil Botafogo da Paraíba. E quando eu digo frágil, tem uma fragilidade o Botafogo. A zaga do Botafogo é o Wendel Lomar e Renier, para vocês terem uma ideia. É o meio-campo também fragilizado. E o Renier, a gente falou dele, todos viram como ele saiu aqui do Clube do Remo. E agora ele é titular do Botafogo da Paraíba. Ah, ele tá arrebentando lá. Não, não tá arrebentando. Mas o Clube do Remo não conseguiu se impor contra o sistema defensivo adversário que tem a sua fragilidade. O Clube do Remo, no primeiro tempo, não deu nenhum chute certo ao gol. Em todos os 90 minutos, foram 2 chutes certos ao gol. O Botafogo da Paraíba, mesmo com a fragilidade, o Remo permitiu que finalizasse entre chutes certos e chutes errados, ou seja, chutes que teve a direção do gol e o Marcelo Rangel fez a defesa. E foi um dos poucos que se salvaram, porque era para o Botafogo ter marcado pelo menos mais um gol no primeiro tempo, se não fosse o Rangel. Então, entre chutes certos e chutes errados, 20 vezes. O Clube do Remo permitiu que o Botafogo da Paraíba finalizasse 20 vezes contra a sua meta. Isso é um número absurdo. Porque se o Botafogo da Paraíba fosse um pouquinho mais qualificado, teria feito mais gols. Ou se o Rangel não tivesse feito pelo menos 2 grandes defesas, também teria feito mais gols. Então você permitir que o adversário finalize 20 vezes, o Botafogo finalizou mais que o dobro que o Clube do Remo. E como eu disse, o Clube do Remo, em chutes certos, finalizou apenas 2 vezes. O primeiro tempo, todo jogo, né? Vamos começar pelo primeiro tempo. Extremamente apático. O Botafogo da Paraíba sai do seu gol, consegue seu gol numa falha individual do Ícaro, que sai jogando errado. Mas aí eu ressalto a falha dos 2 zagueiros, porque o Ícaro ele entrega a bola para o jogador do Botafogo da Paraíba, que cruza para o Pipico. Aquele mesmo, velho conhecido, experiente do futebol brasileiro, esteve no Paysandu há 2 temporadas, não arrumou nada, mas no Botafogo da Paraíba fez o gol da vitória contra o Clube do Remo. Ele cruza pro Pipico, e se vocês perceberem que entra na marcação, é o Lídia, que não marcava ninguém. Só tinha o Pipico na área e o Lídia não estava marcando ninguém. Então é como eu disse, o Ícaro errou, sim, na saída de bola, mas no cruzamento só tinha um centroavante, um atacante do Botafogo da Paraíba na área para finalizar, e tinha o zagueiro do Clube do Remo para fazer essa marcação. Ele não viu o atacante do Botafogo. Então teve um erro dessa zaga do Clube do Remo imperdoável. E o Botafogo faz 1-0 e o Joãozinho, que nem é tão alto assim, até fazendo jus ao nome, causando perigos também, até em bolas aéreas, cabeceando com liberdade, Rangel depois ele finalizando, fazendo uma grande defesa. Então, foi um Clube do Remo que permitiu que o Botafogo da Paraíba o agredisse. E um Clube do Remo extremamente apático os 90 minutos. Não dá para entender como os jogadores do Clube do Remo entraram com essa apatia em campo. Não só apatia, como também falta de qualidade. O Clube do Remo, vou trazer aqui o campinho para a gente da análise individual, mas foi no 4-3-3, novamente colocando, por exemplo, Pavani como segundo volante. E não rende, eu já bato isso aqui no canal desde o início, não rende. Falho na marcação, não consegue apoiar. Matheus Anjos também uma partida extremamente apagada. O trio ofensivo do Clube do Remo também não funcionou, com o Matheus Lucas estreando, mal pegou na bola.
o Cachoeira jogando novamente como titular, muito pouco participativo, o Silas novamente aberto pela direita, que eu prefiro ele pelo meio, ele centralizado, e depois que entrou o Canu, muita gente falou, o Canu entrou com meia, não, o Canu jogou mais realmente na área, que ele é centroavante, o Silas se deslocou um pouco mais para o meio campo. Não que o Silas como meia é um grande jogador, porque também está devendo essa posição, mas tende a render mais do que render aberto lá pela direita. Então foi um clube do Remo com uma falta de qualidade impressionante, e um clube que só joga, um time que só joga uma vez por semana. E peguem na sua totalidade não, mas na maioria dos adversários frágeis. E olha o desempenho que o clube do Remo teve ontem. O clube do Remo, novamente, porque eu vou falar isso de novo, porque é um absurdo, permitiu que o Botafogo da Paraíba finalizasse 20 vezes contra o seu gol. Então são números estarrecedores. O clube do Remo entrou com uma apatia, uma falta de qualidade muito grande. Muita gente bate na questão do Gustavo Morínigo. Eu nunca aqui no canal, eu não pretendo aqui no canal falar, tá na hora de demitir treinador ou não. Eu não faço isso, eu analiso a situação e analiso o treinador naquela partida, naquele trabalho. Não cabe a mim falar, tem que demitir ou não. Mas se tivesse que demitir, o que é uma opinião minha, eu não demitiria ele agora. Eu acho que o problema não é ele. Não apenas ele, que é lógico que ele tem a contribuição dele, mas se ele perder os próximos 20 jogos, eu vou continuar fazendo a mesma análise no sentido do trabalho dele. Se vai demitir ou não, não vou entrar nessa questão. Eu tô gravando um vídeo aqui na noite, né, logo após o jogo. Talvez nesse momento aconteça alguma coisa. Eu acredito que ele não vai ser demitido, mas talvez aconteça alguma coisa e eu ainda não tô sabendo. Eu, evidentemente, estou gravando pouco depois do jogo. Esperei um pouquinho, se tiver alguma novidade, não teve nenhuma. Então, é lógico que ele erra. Para mim, por exemplo, a volta do Ícaro na zaga, eu não colocaria o Ícaro na zaga, não só pela falha, mas é um zagueiro que, na verdade, gente, é um zagueiro que eu não sei porque foi recontratado pelo clube do Remo, para se ter uma ideia. Não sei porque foi contratado. Como a maioria das contratações do clube do Remo, eu não sei porque foram feitas. E aqui vocês sabem, aqui eu analisei todas as contratações do clube do Remo na temporada, desde a pré-temporada. Mas era jogador há 2 anos na terceira divisão do futebol japonês. Era jogador que nos últimos anos não jogou praticamente nenhuma partida. Era jogador que era reserva de equipes que nem estava tendo grande rendimento. Então, assim, foram muitas contratações bem questionáveis. É atacante que não faz gol. É atacante que na temporada passada, como o Chaporã, ficou 1 ano sem jogar. Um garoto jovem, eu torço para ele se recuperar, mas não está se recuperando no clube do Remo. Fez 2 boas partidas na estreia, mas agora já tem 4 meses que não faz uma partida boa. E entrou muito mal também no jogo de ontem. É o Ribamar que não faz gol. É o Silas que não foi bem na última temporada. Já tinha contratado no início do ano o Renier e o Camilo. O Renier que fez 3 jogos só pelo Mirassol na Série B todinha ano passado. O Camilo fez 4 jogos como titulares, que eu digo. No passado o Camilo chegou à seleção brasileira em 2017. No amistoso contra a Colômbia. Mas 2017, estamos em 2024. Então, assim, uma situação muito complicada, umas contratações bem aleatórias se continua fazendo. Uma péssima estreia também do Helder, lateral esquerdo. Errou tudo e não conseguiu nem apoiar. É aquela questão que eu falo, o Natan defensivamente ele peca muito, mas ofensivamente parece que ainda é o melhor lateral esquerdo ofensivo do clube do Remo, o que é pouco, porque defensivamente ele não vai bem também. Então, assim, o clube do Remo faz algumas contratações, foi Renato Alves, foi o Daniel no início do ano, algumas contratações bem questionáveis. Aí, eu vou ser justo e vou ser coerente com o meu comentário. Eu gostei da contratação do Ítalo, sendo justo, tá? Ele não tá rendendo o que eu acho que ele poderia render, ou seja, mas eu acredito que foi uma boa contratação. Para não falar agora, ser o pai da obra pronta e falar, você tá falando porque os jogadores contratados não estão dando certo, você tá falando. Não, eu analisei todos, tá aqui no histórico do canal. Algumas eu falei que são ok. Marco Antônio eu gostei, o Ítalo, por exemplo, eu gostei, mas não estão rendendo. O Marco Antônio, inclusive, também não está rendendo, né? Não teve condições de jogo hoje por estar suspenso, mas de maneira geral ele está devendo. Mas teve algumas contratações bem questionáveis, contratações extremamente questionáveis, e esse é o clube do Remo. O perigo é o clube do Remo continuar investindo e gastando o dinheiro do clube nessas contratações. Vocês viram que o vídeo de hoje, até passando um pouco do jogo, porque o jogo do clube do Remo hoje não existiu. Hoje não dá para aproveitar nada do clube do Remo. Se não é o Rangel, vamos aproveitar alguma coisa? O Rangel em 2 boas defesas, que ele salvou o clube do Remo. E o Jaderson que, na partida de ontem, mostrou certa desorganização, mas muito, não, nem por culpa dele.
É porque ele parecia muitas vezes tentando marcar de um lado, marcar de outro, marcar de um lado, já que o Pavani, ele erra, ele falha muito nessa questão de marcação. Então assim, foi um clube do Remo, um time praticamente inexistente na partida de ontem. A situação preocupa bastante, contratações aleatórias e a diretoria tem que vir. Vocês lembram quando o clube do Remo foi eliminado, ainda com o Catalá, foi eliminado na Copa do Brasil? A diretoria do Remo, com o Tonhão, seu presidente, e o Papelim, eles foram a público falar, mas eu já questionei aquela aparição deles a público. Por quê? Porque eles falaram perguntas prontas pela assessoria do clube do Remo. Não foi uma conferência de imprensa, sabe? Não foi perguntas questionadoras, entendeu? Foi tudo dentro de casa. Foi a assessoria de imprensa do clube do Remo, que é competente, mas são funcionários do clube do Remo, então não vai colocar em saia justa os seus profissionais, evidentemente. Então eu senti falta disso. E esse é o momento de aparecer os dois, o presidente e o Papelim, e falarem realmente para os jornalistas, e os jornalistas fazerem perguntas questionadoras. Quando eu digo perguntas questionadoras, muita gente acha, principalmente dirigentes de clubes daqui, a maioria deles, não só do momento, mas do passado também, acha que é algo pessoal, acha que é criar um clima ruim. Não! São perguntas questionadoras, fazem parte do jornalismo. E tem que ser feitas. Não pode ser perguntas só para o dirigente ir lá e cortar, entendeu? Perguntas mamão com açúcar, perguntas tranquilas. Não, perguntas questionadoras, perguntas inteligentes. Estou falando que são perguntas revolucionárias, a melhor pergunta do mundo. Não, não é essa questão, não. Mas perguntas realmente questionadoras que a torcida do Clube do Remo, se tivesse lá sentado naquela cadeira, numa sala de imprensa, gostaria de fazer. É isso. E cabe o presidente, como cabe o executivo de futebol, como cabe o treinador, responder. Responder da maneira que entender a pergunta e da maneira que você vai responder, porque é livre para responder da maneira que quiser. Mas tem que vir a público e tem que ser perguntas abertas. Ou seja, conferência realmente de imprensa, não para ficar só em nota, em comunicado oficial, em pergunta só elaborado pela assessoria de imprensa do Clube do Remo. Como eu disse, uma assessoria extremamente competente, com grandes profissionais, mas trabalham na casa. Não vão fazer perguntas questionadoras, evidentemente. E tá na hora de dar satisfação. Tá na hora de falar por que contratou fulano, por que contratou ciclano, por que o time tá indo dessa maneira. O que me espanta muito foi essa semana do Clube do Remo. O jornalista, o José Maria Trindade, foi lá, até falou com o presidente, saiu todas as redes sociais isso, ele falando que o Remo estaria fazendo um dossiê sobre uma possível manipulação de resultado na final do Campeonato Paraense, né, que teve aquele erro, e eu acho que teve realmente erro, não acredito que teve manipulação. Erro de arbitragem é uma coisa, manipulação é outra totalmente diferente, são coisas diferentes. Mas aí o Tonhão vem e fala que realmente ele confirma o que o jornalista está falando e que está fazendo um dossiê, está se preparando, essa questão toda. Gente, está pensando em Campeonato Paraense que passou. Aconteceu esse arbitragem? Aconteceu. Passou. A preocupação tem que ser o agora. A preocupação tem que ser esse time de agora. É o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, porque a torcida do Clube do Remo não merece passar o que está passando nos últimos anos. E quem veio de uma situação, o presidente que veio da situação, porque ele trabalhou junto com o Fábio Bentes, o antigo presidente, aí que tinha que fazer mudanças radicais. Porque viu que em termos de futebol, não deu certo. Na verdade, algumas coisas não deram certo e agora está vindo à tona. Até hoje o Clube do Remo com bloqueio em receita, a gente não sabe por quê, eu não sei por quê. Eu reconheço, não sei por quê. Não sai, eles não falam também. Porque o que deu para entender é que em janeiro não teria mais esse bloqueio, ainda permanece. Por quê? Bloqueio de receita, patrocínio? Não sei por que ainda tem. Então, assim, o Clube do Remo, o presidente, tem que dar satisfação. Porque que ele falou? Eu vou mudar o futebol. O que ele disse? Gostei do mandato dos dois mandatos do Fábio Bentes, mas no futebol teve alguns erros, eu vou mudar. Ok, era isso que tinha que fazer mesmo. Como eu fiz um vídeo aqui, eu tento seguir sempre uma coerência, eu coloquei aqui, na época, lógico, agora não cabe a gente ficar perdendo tempo com isso, os pontos positivos e negativos da gestão Fábio Bentes, porque teve pontos positivos e negativos. Mas a questão negativa do Fábio Bentes era o futebol e não foi mudado. E eu vejo acontecendo os mesmos erros. E os mesmos erros são contratações aleatórias. E os mesmos erros é gerar ônus para o clube. Porque você contrata um jogador que você analisa e vê um desempenho dele não bom nas últimas temporadas, aí você gasta dinheiro com salário, que são bons salários, a folha salarial do Remo é a maior da Série C,
na casa de R$ 1 milhão, bons salários, moradia, transporte, aéreo, tudo. Para quê? Para depois 3 meses você dispensar o jogador, pagar a multa, gerar ônus para o clube, que o dinheiro é do clube. Por isso que a diretoria tem que dar a cara a tapa e se pronunciar. Porque é dinheiro do clube, não é dinheiro do presidente. Sei lá, o Remo virou uma SAF, tem um dono lá que tá gastando dinheiro dele lá mesmo. Não, é dinheiro do clube. Então é uma situação extremamente complicada. O vídeo de hoje foi até um pouco diferente, vou trazer até o campinho aqui pra gente passar rápido. Porque, como eu disse, não tem como tirar muito do jogo de hoje, porque o jogo de hoje o Remo mostrou uma falta de qualidade imensa em todos os setores. Nas laterais, na zaga, no meio-campo e no ataque. Ataque pouco produtivo, meio-campo pouco combatente, uma zaga extremamente fragilizada. O único setor que salvou hoje foi o gol com o Rangel. Então, uma situação complicada do Clube do Remo. Vamos agora falar das individualidades. Vou trazer o campinho. O Clube do Remo foi a campo com o Rangel, melhor do Remo na partida, obviamente. Na linha defensiva, Thales, Lídia, Ícaro e Helder não salvou nenhum desses. Se o Ícaro e o Lídia falharam no gol do Botafogo da Paraíba, o Helder e o Thales não deram qualidade nenhuma pelas alas. Principalmente o Helder, estreia muito ruim do Helder. No meio campo, o Jaderson, Pavani e Matheus Anjos. O Jaderson ainda tentou, às vezes, igual uma barata tonta, marcar aí nesse meio campo do Clube do Remo. Sai logo no início do segundo tempo pro João Afonso, que pouco acrescentou. Pavani muito mal, principalmente em sentido de marcação, ocupação de espaço, muito mal. Matheus Anjos não conseguiu criar, depois também sai para a entrada do Canu, saiu o Pavani para a entrada do Adson. Aí quando o Canu entra no Clube do Remo, ele joga mais no ataque, o Silas estava no ataque, vai mais pelo meio. E no ataque inicial, né, começou com o Silas, o Lucas, Matheus Lucas e o Cachoeira, depois entrou o Chaporã. Cachoeira fez um primeiro tempo pouco participativo, para a entrada do Chaporã no segundo tempo, fazer um segundo tempo pouco participativo, os dois. Ou seja, os dois trocaram a pouca participação. Um participou pouco no primeiro tempo, aí deu espaço para outro participar pouco no segundo tempo. Clube do Remo. Tá difícil, não tem nada perdido, são 3 jogos, mas tem que melhorar. Próximo jogo contra o Floresta, dentro dos seus domínios, é para vencer. O Floresta talvez seja a equipe mais frágil dessa Série C. Não tem que ter erro, tem que vencer, fazer os 3 pontos, a torcida tem que comparecer e, quem sabe, na próxima rodada começa o ressurgimento do Remo na Série C e não dá para adiar mais. Ano passado, 4 primeiros jogos, 4 derrotas, ficou difícil a classificação. Nesse ano, quase a mesma coisa, 3 jogos, 3 derrotas. E o Remo não aprende a fazer futebol até hoje. Depois tinha um rebaixamento na Série B de maneira vergonhosa, depois de 2 anos seguidos, sequer se classificando para o quadrangular final da Série C, começa de novo a Série C com 3 derrotas. Mas vamos lá, uma semana de preparação, dá para corrigir, o Remo é mais equipe que seu próximo adversário, tem que vencer, quem sabe não vem a vitória no próximo final de semana e começa o ressurgimento do Remo na 3ª divisão nacional, mas hoje não tem nada para aplaudir desse Clube do Remo. É isso, amigos, obrigado por assistir o vídeo até o final, fiquem bem e até o próximo.